Bom dia, oitavo ano C! Bom dia, meus alunos do Brasil! Vocês estão com frio? Nem fale, né? Tá friozinho. Aluninhos que estão em casa fazendo atividade, alunos do oitavo ano C, hoje é língua portuguesa, hoje é dia 2 de agosto. Nós vamos fazer uma interpretação de um romance que, se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, eles já ouviram falar em Robinson Crusoe, a sua aventura em alto mar. Vou acabar dando spoiler. É um texto, ou melhor, é um romance, uma narrativa extensa. Ai, professora extensa, mas é muito legal. Geralmente, né, vocês adolescentes adoram essas narrativas de suspense, de aventura. Isso é muito gostoso. Eu gosto, tá? Eu gosto bastante. Então, nós vamos para a apostila 2. Esta semana nós não vamos trabalhar gramática. Nós vamos trabalhar só a interpretação de texto. Então, vamos pegar a apostila 2, página 26. Nossa, professora, 26! Sim, vamos pular? Não vamos pular. Nós vamos fazer a interpretação de texto, vamos descansar um pouquinho da gramática, a gente volta na gramática, não é? Nos exercícios que nós vamos pensar sobre a escrita e tudo mais, tá? Então, nós vamos descansar um pouquinho da gramática, vamos para a interpretação de texto. Vamos para a página 26. Partiu? Hora da leitura. Romance de aventura, fragmento 1. Primeiro, o que é romance? Ai, professora, romance, ó. Não. Tô falando desse romance romântico. Eu tô falando de uma narrativa extensa. As narrativas, que são as histórias contadas por alguém, pelo narrador, essas narrativas extensas, divididas em capítulos, fragmentos, nós chamamos de romance. Nós temos aí várias outras narrativas. Nós temos a fábula, nós temos a crônica, nós temos os contos, que também são histórias, cada um com as suas características. E temos os romances, tá? E nós temos aqui na página, perdão, 26, nossa, parecia 20 aqui. Na página 26, nós temos aí um fragmento do romance, a primeira parte, como surgiu, quem é esse tal de Robinson Crusoe. Se vocês pegarem os primeiros livros do Robinson Crusoe, escritos, né, sobre ele, vocês vão ver que os livros temos na biblioteca da Domingos Sublime. Capa dura, aquela capa que não tem desenho nenhum. Sabe aquela capa mais durinha? Vê se eu tenho alguma aqui. Não tenho desses livros de capa mais durinha. Mas acho que vocês devem saber o que eu tô dizendo. Aquela capa que não tem desenho, ou azul, ou uma cor mais vermelho marsala, ou preta, né? Aquela capa bem durinha, bem antigo, os primeiros livros. Nossa, professora, então, história antiga não quer dizer que a história é chata. Todas as histórias, todas as narrativas, né, tem uma base do que algo que já aconteceu, não é? De alguma história que já foi narrada. Então, esse romance de aventura, né, esse texto que você vai ler é um romance que atravessou gerações. É como eu falei, se perguntar para o pai, para a avó, para alguém mais velho, vou falar, nossa, já ouvi falar, acho que eu li isso na escola, né? E foi inspiração para as muitas adaptações. Tem filme, se vocês colocarem no Google lá, Robinson Crusoe, vai ter desenhinho, vai ter filme, vai ter série, vai ter um monte de coisa. Trata-se da história de Robinson Crusoe, o irremediável espírito aventureiro do personagem desponta logo no início da obra, quando ele narra os conflitos com a família. O trecho a seguir tem início com os aconselhamentos dados pelo pai, né, para Robinson Crusoe, quando ele tinha 18 anos. Então, vocês vão ver que vai ter o trecho aí, né, da obra, não é? Do texto. Vai ter as questões, aí vocês vão para a página 27, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3. Veja que são questões muito simples, ó. De que maneira o pai julgava a atitude do personagem de querer se aventurar? O que o pai achava a respeito? Você concorda com o pai
de falar, de pensar dessa maneira? Por quê? Né? 3. O que você imagina que vai acontecer nessa história? Porque o que você imagina? Que vocês vão ler um pedacinho, vai ter essas questões, aí vocês vão ver que vai ter a continuação do texto, não é? Então, aqui, ó, o que você imagina? Por que você acha isso? Porque isso na página 27. Na página ainda 27 e 28 e 29, aí continua o texto. Aqui eu só coloquei um pedacinho da 27, mas tem a 28 e a 29 que é bem extenso, não é? Para a gente não ficar extenso aqui no vídeo. E aí, ó, continue a ler. Então, nós vamos responder as 3 questões, explorando o texto da 27. E aí, na 27, ainda diz para nós assim, ó, continue a ler sobre o conflito do protagonista. O que é o protagonista? Protagonista, para quem não sabe, não é? Vamos escrever aqui. É o personagem principal, que mais age, né? O que... Aqui, vamos por aqui. Personagem principal. Tá? Pra gente lembrar que o protagonista é o personagem principal. Ai, tá aqui, professora. Escreva pra gente não esquecer, tá? Então, aí vocês vão fazer continuar a leitura. Quando tem isso aqui, ó, só pra gente saber, tá vendo esse parênteses, né? Na verdade, não é nem parênteses, né? O colchete aqui com 3 pontinhos dentro, quer dizer que antes disso tem história. A mesma coisa aqui. Então, foi pego fragmentos, trechos da obra. Então, eu vou ler aqui, página 27, 28 e 29. E aí, eu vou responder. Copie do trecho seguinte uma palavra que revela que a mãe de Cruzoé é contra a aventura do filho. Então, vocês vão escrever aqui embaixo, né? No caso, reescrever uma palavra que mostra, que palavra que faz a gente entender realmente que ela é contra o filho sair se aventurando aí com 18 anos. Página 30, número 2. Que acontecimento do texto tem relação com a expressão popular marinheiro de primeira viagem? Primeira coisa, a gente precisa saber o que significa marinheiro de primeira viagem. Quando, às vezes, alguém vai ter um bebezinho, né? E aí não consegue, fica perdido para trocar a fralda e tudo mais. Aí fala assim, ele é marinheiro de primeira viagem, é pai de primeira viagem. Quer dizer o quê? Que aquilo está acontecendo de primeira vez. Né? E bate muito a questão de marinheiro, porque o Robinson Crusoe, vocês vão ver que as aventuras que ele quer não é uma aventura na terra, simplesmente, terrestre. Ele quer uma aventura no mar. 3. Copie do texto a frase que marca o início. Que frase que mostra que está formando uma tempestade. Que frase, não é que palavra, que frase. Um parágrafo inteiro? Não, gente, uma frase, um pedacinho, tá? Lembrando, se a gente copia entre aspas. 4. Releia os parágrafos 3 e 4 do último trecho, ou seja, das páginas aqui 27, aqui, ó. Vamos pegar aqui. Releia o terceiro e quarto parágrafo. Então, aqui, é o primeiro e segundo, vai estar na página 28, tá? Então, esse aqui vai estar na página 28, a número 4. E responda que sentimentos, emoções o narrador expressa nesses parágrafos. O que é sentimento? É o que ele sente, ó. Sentimento, sente, tá? Emoção. Mas, professor, também não é o que ele sente? Exatamente. O que ele mostra pra gente ali, né? O que ele transmite pra gente, o que ele está sentindo, né? O que ele está fazendo ali. Felicidade, alegria, tristeza, saudade, ansiedade, o que será? Né? 5. Agora releia o quinto e o sexto parágrafo. É possível afirmar que há uma relação entre a caracterização do clima provocado pela tempestade e a maneira como o narrador se sentia? Como assim, professora? Dá para a gente afirmar que existe uma relação, como está descrevendo o clima, ou seja, descrevendo a tempestade com o que ele sentia? Isto é, por exemplo, quando eu falo assim, eu tô tão calma que eu pareço... Tô tão calma e feliz como um jardim na primavera.
ou seja, as borboletinhas ali em cima das flores. A gente vê aquela imagem bonita, calma, feliz, colorida. E a tempestade? Tem relação como o narrador estava se sentindo? Tem que ler o textinho, nós vamos achar. E ainda ele sinaliza que está nos parágrafos 5 e 6 da segunda parte, tá? Do texto. 6. Que palavras e expressões, quando fala expressões, é quando tem mais de uma palavrinha, né? Não é uma frase toda, mas é um trechinho. Descrevem a paisagem depois que passou essa tempestade na 5. O que é descreve? Faz nós imaginarmos através de características, de informações da paisagem, do cenário que ele se encontra, tá? Página 30, letrinha A, né? Continuando na página 30 da 6, letrinha A da 6. Transcreva as palavras e expressões. Oh, my God, a professora tá boba da cabeça, tá vendo aqui, ó? Não. Bom, aqui, não tô boba não, tá certo. Aqui, as palavras que descrevem a paisagem. Ó, até eu tava me confundindo. Agora, na letra B, na letra A, não é a paisagem, é a maneira como a personagem se sente depois. Então, eu vou descrever a paisagem e agora eu vou descrever, pegando as palavrinhas, sobre o personagem, ou seja, sobre o Robinson Crusoe, tá? Letrinha B. Imagine que o narrador do texto relatasse o que ocorreu da seguinte maneira. Robinson Crusoe sentiu angústia, medo e receio durante a tempestade. Quando ela terminou, ficou bem. Qual dos trechos representaria melhor a cena da tempestade e as emoções de Crusoe? Por quê? Então, vocês vão ver se o narrador tivesse relatado dessa maneira. Né? Qual dos trechos? Esse aqui ou o que está lá no texto? E por quê? Letra C. Caso você fosse escrever uma cena parecida, você fosse narrar aquela tempestade e o Robinson lá no meio dela, como que você escolheria, né? Qual duas maneiras, ou melhor, como que você narraria? Vamos pensar assim, como que você narraria para causar aquela emoção de quem está ali e falar, meu Deus, coitado do Robinson, né? Nossa, para a pessoa ficar impactada, como que seria, tá? Aí o exercício, como aqui nós temos até o exercício 6, vocês não vão fazer, ó, não vão fazer a 7 a 8, tá? Vocês vão fazer a 9, da página que está. A 9 tem na página 31 e 32 e a 10 da 32, tá? Aí nós vamos para a 9. Releia esse trecho e faça o que se pede. Por que o narrador planeja voltar com o filho pródigo? O que é filho pródigo? Filho pródigo é o quê? Seu primeiro filho, seu único filho ali, né? Seu primeiro filho, né? Por que o narrador planeja? Casa paterna, casa dos pais, né? 10. O que a história de Robinson Crusoe revela a respeito do comportamento do jovem? Os sentimentos de Crusoe se repetem nos jovens de hoje? Mesmo essa história sendo escrita, ó, há muito tempo, o comportamento dele com 18 anos, os sentimentos que ele mostra pra gente na obra, né, no texto, é o mesmo que os jovens de hoje têm? De desobedecer o pai no sentido assim, de sair e sentir angústia ou medo, ou sentir coragem, porque eu não vou falar quais são os sentimentos, eu vou responder a questão anterior. Será que é? Pense um pouquinho, né? E vamos responder aqui. Então, lembrando que as questões 7 e 8 não faz da página 30, tá? Nós vamos para 9 e 10. 31 no caso, né? Certinho, gente? Dúvidas, me chamem. E boa viagem aí com o Robinson Crusoe. Mandem as fotos das atividades para vocês terem a presença. Quem está em casa do dia 2 de agosto, da semana nossa do dia 2 de agosto. Beijo, gente. Fiquem com Deus.